Paz do Senhor, queridos irmãos. Amém. Josué 17:14. Josué 17:14. É o sexto livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e depois Josué. Diz assim na minha Bíblia, 17:14. Então, os filhos de José falaram a Josué dizendo: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque, corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são pequenas ou estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas não nos bastariam, também carros de ferros há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Amém, queridos irmãos? Irmãos, podem sentar, muito obrigado. Para quem talvez não esteja bem familiarizado com a história bíblica, a história em si desse texto, ela se dá no enredo da repartição das terras, ou da terra prometida de Canaã. É conhecido da maioria que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó uma terra que mana leite e mel. Depois de 430 anos no Egito, eles saíram e partiram em direção a essa terra aqui. Moisés olhou de longe e não a conquistou, mas Josué assumiu a liderança, passou o Jordão. Depois de chegarem em Gilgal, circuncidaram a todos os homens que nasceram no deserto, e daí sim começaram a lançar sortes para repartir a terra. Cada tribo teria o seu pedaço, e todos os chefes de tribos teriam as suas respectivas funções para repartirem as terras por famílias. E uma vez repartidas essas terras, elas ficavam na família por herança perpétua, ou seja, cada família que adquiriu uma terra, essa terra não seria passada para uma outra família, ela ficaria com essa família perpetuamente, salvo se eles a alugassem, que às vezes se fazia um contrato, como se fosse de compra e venda, e aí a pessoa que assumia essa terra, assumia até o ano do jubileu. Ano do jubileu era o ano em que todas as terras, por mais que estivessem sido negociadas, voltariam para a sua família de origem. Por que Deus determinou isso? Para que ninguém ficasse sem terra, porque a terra era o alimento, era para cultivo, era para provisão. Então eles não poderiam ficar sem a terra. E demais, a terra era promessa. Deus prometeu a terra. E permitir que alguém ficasse sem ela não seria uma coisa razoável. E a terra era repartida por homens, né? Por pais de família. Aí teve um homem chamado Zelofeade, que ele morreu e deixou só 5 mulheres. E aí deu um problemão, porque elas queriam uma parte, mas era dada ao pai e depois sucessivamente a seus filhos. Mas elas não tinham marido, ou se tivessem, elas não tinham herança, porque a herança do pai dela não poderiam passar para elas. Daí elas foram falar com Moisés: nosso pai era gente boa, mas por lei a herança não passa para nós que somos mulheres. O assunto foi tão sério que Moisés foi orar a Deus e perguntou para Deus: o que eu faço? Deus disse: a reclamação delas é justa. A partir de hoje elas mudaram a lei, irmãos. Por isso que eu digo, se a gente ficar esperando alguém fazer por nós, as coisas não acontecem. Elas decidiram, arregaçaram as mangas, colocaram uma sandália nos pés e disseram: vamos atrás desse Moisés e resolver essa parada aí, porque nós estamos sendo injustiçadas. Então, quando é o direito nosso, a gente não precisa brigar, mas a gente pode exigir.
e elas foram lá falar com Moisés, e Moisés foi orar a Deus. E Deus disse: o que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. E aí, está lá em Números 27, 2, é só um detalhe na divisão da terra, né? Elas foram lá e receberam, então, toda a herança, e por causa delas mudou uma lei. A partir de hoje, todo homem que morrer e deixar só mulher, é a elas que vão mandar. Eita glória, as irmãs dando aleluia. Nada contra os homens, claro que não, né? Detalhe é que assim, ó, se nós homens, né? Os meninos que estão solteiros vão aprendendo como é que é. Nós homens, a gente vai sair, a esposa coloca, comigo é assim, coloca a calça, a camisa, o sapato, a meia, tudo que eu vou calçar, vestir ali, né? Daí eu já sei que é aquilo ali, eu vou vestir, vou. Imagina eu, procurando um vestido, Zé, vai com esse conjuntinho aí. Ai, ai. Eu fico pensando, se o mundo fosse ao contrário, né? Por isso que a Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe. Por quê? Porque fala de cuidado. Então o homem deixa pai e mãe e iniciar a sua mulher. Então ele passa a ser cuidado pela esposa. E é tão bom, né? Esse cuidado. Principalmente para casal que não tem filho. Quem não tem filho aí, que está casado há mais de 10 anos? 5 anos. 5? Aí. 2 anos casado e não tem filho. E os que não querem falar nada. Porque o que acontece? Quando demora para ter filho, a esposa adota o marido. A Kátia e eu ficamos 11 anos sem filho, sabe? Meu Deus, que bênção. Assim, foi uma coisa boa. Aqui no 17:14, eles estão reclamando de algumas coisas. Primeiro, eles se achavam no direito de serem privilegiados. Eles achavam que eles mereciam mais do que tinham ganhado. E é ruim a gente conversar com alguém que acha que é mais do que realmente é. E você fica conversando com a pessoa e a pessoa está ali falando com a gente como se ela fosse muito mais do que aquilo. E a gente fica pensando, meu Deus, será que eu não estou reconhecendo esse indivíduo ou não estou dando a honra que ele merece? E às vezes há pessoas que ainda param a conversa e, você sabe quem sou eu? Aí eu fico assim, meu Deus do céu, será que eu vou preso agora? Porque há algumas pessoas que acham que deveriam ter mais, ou ter mais direito do que já são privilegiados. E isso está acontecendo aqui. Porque o Josué, ele é da tribo de Efraim. E quem veio churamingar aqui, que estava complicada aqui a sorte e o espaço que receberam, foram a tribo de Efraim e de Manassés. Exatamente os 2 filhos de José, que eram 2 tribos distintas. E a segunda coisa que eu vejo é que eles estavam acostumados a se sentirem abençoados, porque eles dizem assim, ó, então se José falar a Josué dizendo, por que me deste por herança apenas uma sorte? Olha só, irmãos, eles usaram a palavra que responde a pergunta, por que me deste por herança apenas uma sorte e um quinhão? Os irmãos lembram que eu falei aqui no começo da mensagem, que a terra foi dividida por regiões, e foram feitos sortes, foi feito um sorteio, e eles receberam um sorteio e estavam reclamando da sorte. Há pessoas que ficam impressionadas às vezes com a vida, com as circunstâncias, e reclamam da sua sorte, mas a sorte ela é uma coisa, é boa, mas ela é ruim. Por que ela é boa? Ela é boa porque, bom, você ganhou de graça, é sorte, foi sorte sua. Só que por outro lado, para ter sorte não é por esforço. Então, sorte é a esperança de malandro. Porque o que esforço a pessoa vai ter para ter sorte? A pessoa não precisa se esforçar para ter sorte. A sorte é uma coisa aleatória. E nós não vivemos de sorte, nós vivemos da bênção de Deus. Deus é que nos abençoou com todas as promessas. E eles estavam reclamando da sorte. E outra coisa que eu vejo aqui, é que eles estão dizendo que eles são um povo muito numeroso, e que o espaço é muito estreito, quer dizer, não me cabe, eu sou muito grande, eu sou muito forte, eu sou muito bonito, e tem algumas que dizem, eu sou muito bonita para você, algumas falam, né? E eu sou até muito bonita e muita areia para o teu caminhãozinho, às vezes, né, para desmanchar a cantada do rapaz. E é ruim assim, sabia, irmão? Porque a pessoa se acha, e não precisa muita coisa, irmãos. A pessoa é o carimbador, ele carimba uma folha lá. O que você faz? Eu sou o carimbador. Aí a empresa contrata 2 carimbadores, agora ele é o chefe dos carimbadores. Ele já não olha igual para as pessoas, pois não?
O que era aí? Qual que é o problema? Eu sou o chefe aqui dos carimbadores. Meu Deus do céu! E eu descobri uma coisa, que quanto mais Deus nos honra e coloca em lugares estratégicos, mais a gente deve descer para estar a serviço das pessoas. Do contrário, irmão, se não é para servir, não vale a pena viver, porque viver é servir. Por que às vezes as pessoas acham que devem ser servidas se o Filho de Deus colocou uma toalha nos ombros e disse assim para os discípulos: façam fila que eu vou lavar o pé de todo mundo, ou seja, eu vou servi-los. Mas daí o Pedrão diz: não, Senhor, o meu pé tu nunca vai lavar. É a primeira coisa do orgulhoso, é que às vezes ele se acha demais, mas Jesus está dizendo: eu vou ensinar uma lição, deixa eu lavar o pé. E depois que lavou, ele diz: vocês me chamam de Senhor e de Mestre? Eu sou. E se eu lavei os pés de vocês, sendo Senhor e Mestre, vocês devem fazer o mesmo também. Era isso que Josué está falando. Aí o versículo 15, Josué 17:15, respondeu-lhe Josué: se és povo numeroso, 17:15 é a resposta, estava aqui dentro do versículo. Se és povo numeroso, sobe ao bosque, corta para ti lugar ali na terra dos perizeus e dos refaíns. A resposta que eles mesmos deram: nós somos um povo numeroso, ou seja, nós temos condições, né? É isso que eles estão dizendo, nós temos condições, nós somos um povo numeroso, mas a gente quer, Josué, que você faça por nós, e a gente vai ficar aqui de braço cruzado esperando a nossa terra aumentar. Era isso que eles estavam falando, entre linhas é isso que eles estavam deixando claro. Você resolve esse problema e nós somos beneficiados. Você se esforça para carregar o piano e eu apareço para tocar. É mais ou menos isso. Você carrega a lenha e eu fico com a fama do fogo. O periquito come milho, aliás, o papagaio come milho e o periquito leva fama. E tem gente que não faz por merecer, mas quer aparecer quando o outro faz. Aí diz assim: ó, eu sempre acreditei, eu sempre orei por você. Mentira, nem acreditava. Mas quando a coisa melhora, por isso que eu digo, a gente tem que fazer a coisa mudar e melhorar, para nós, e se esforçar para melhorar, e não adianta culpar a sorte não, porque aqui nós vemos que havia lugar para eles, era um povo numeroso, só que o que eles não queriam? Lutar contra os, aqui diz perizeus e refaíns, gigantes. E irmãos, todo mundo aqui tem um gigante, todos nós temos, e ele é todinho nosso, é todinho nosso. Ei, a mamãe não vai derrubar o gigante por ti, papai não vai derrubar o gigante por ti, pastor Zimar não vai derrubar o gigante por eu não vou derrubar o gigante por você, ele é seu, só que você, ao invés de olhar e medir 2,90 m, eu tenho 1,5 m, não, você não vai comparar, você vai fazer igual Davi, você vai olhar e vai dizer assim, ó, quem ele está pensando que é, para afrontar o exército do Deus vivo? Quem ele está pensando que é? Pois tu está vindo contra mim com espada e pau, eu vou contra ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. Eu não sei se o teu gigante é o desemprego, é nível de escolaridade, é ministério que trava, é a vida conjugal, é o casamento que você quer, mas eu só sei dizer uma coisa: o nosso Deus, ele é maior do que o gigante que te assusta, ele é muito maior do que qualquer afronta. Aí eles começaram: não, mas os filhos de José disseram, a região montanhosa não nos bastaria, além disso todos os cananeus que habitam na terra têm carros de ferro, tantos de Bet-Sean quanto das suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, isto é, a Efraim e Manassés, és um povo numeroso e tens grande força, ou seja, vocês não são fracos, vocês não são fracos. Eu sei que inventar aquela frase é difícil, e às vezes a gente usa isso, é difícil emagrecer, é difícil ganhar dinheiro, é difícil casar, é difícil isso, é difícil aquilo. Agora tira o é difícil, tira esse edifício da vida, e pense nas possibilidades, porque se você é um povo numeroso, e é um povo forte, está tudo nas mãos, é isso que ele disse, não terás apenas uma porção de terra, aumenta o teu espaço. É extraordinária essa história, porque o que eu aprendo com isso aqui? É uma palavrinha muito simples, que é o tema da mensagem que eu vou pregar, que é insatisfação versus satisfação. A insatisfação é não estar feliz com o que se é
e com o que se tem. A insatisfação, ela é ruim, mas ela também é boa. Por exemplo, quem aqui está insatisfeito da sua vida de oração? Isso é bom, está insatisfeito. Quem está insatisfeito da sua vida em se referência ao conhecimento bíblico? Essa insatisfação é uma coisa boa, desde que a gente faça alguma coisa a respeito, porque ficar insatisfeito, não, eu não me conformo, né? A Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Aí diz, não, eu não me conformo, eu não estou conformado. E o que você faz? Nada, mas eu não me conformo, eu não estou conformado. Mas você vai fazer o quê? Não estou fazendo nada, mas eu não estou conformado. Aí não adianta nada. A inconformação com a estagnação, zero. Fica 0 a 0, não vai mudar nada. Se você e eu não fazermos nada a respeito, a sorte, irmão, passa 6 horas da manhã na rua, pegue sua bicicleta, vá procurar um trabalho. É ali que a sorte está. Porque às vezes a gente procura a sorte de graça. Ó, Josué, resolve isso para mim. Ó, resolve isso para mim. 6 horas por mim. Vocês orando por mim já está bom. Mas aí a insatisfação vai trazer isso. Só que por outro lado, a insatisfação às vezes com a promessa de Deus. E eles estavam insatisfeitos com a região que eles haviam recebido, mas não estavam fazendo nada para poder resolver essa questão. Eles estavam reclamando com a pessoa errada. É triste quando a gente procura um culpado e o culpado é nós. Vamos voltar mais um pouquinho. Tá, Israel saiu do Egito, beleza. E foi em direção ao Mar Vermelho. Todo mundo conhece essa história. Quando chega diante do Mar Vermelho, assim, a Bíblia não diz que tinha parede de pedra de um lado nem do outro. Só diz que eles estavam diante do mar. Ali diante do mar, a Bíblia diz que diante de Piairote e Baal-Zefon, 2 cidades próximas ao mar, ao Golfo de Suez, ali onde eles passaram, a Bíblia diz assim, ó, e aqui agora vocês vão acampar. E Deus mandou eles acamparem ali. Faraó estava vindo, mas Deus diz, vocês vão acampar aqui 3 dias, e vão ficar aqui. Fiquem aqui. Essa era a posição de Deus, fiquem aqui. Não era bom a gente ganhar tempo, aproveitar a maré baixa e tentar passar? Não, fiquem aqui, 3 dias, aqui. Quando Israel viu, estava todo mundo feliz que estava liberto, mas quando eles viram, Faraó e o exército começaram a procurar um culpado. Quem é que eles acharam? Moisés. Moisés, vão te matar. Moisés, a vida estava boa lá, Moisés, você fez uma sacanagem com a gente, não tinha sepulcro no Egito. Aí começaram para cima de Moisés, assim, ó, quando nós estamos encurralados, acredite, é o momento de Deus fazer o milagre, e não da gente procurar um culpado. Olha no espelho e diz, ó, você é o culpado das coisas não dar certo. Não, Eliel, eu sou o maior atrasador e sabotador dos planos de Deus para a minha vida. Nem o diabo tem tanto poder na minha vida do que eu mesmo. Por quê? Por causa da minha falta de esmero, por causa as minhas falhas, por causa do meu conformismo, por causa da minha preguiça, que de vez em quando me dá, né? Às vezes fica, às vezes vai embora, mas é só eu que tenho isso aí. Eu acho que os irmãos são outro tipo de anjo. Mas é interessante isso aqui. Aí o que Deus fala para Moisés? Por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Aí Deus manda ele em direção ao mar. Ou seja, ficar parado não vai resolver nada. Então chega uma hora que a gente vai ter que se animar. Irmãos, eu não sei se já 3 pessoas me contaram esse testemunho. Foi um pescador aqui da Barra. Eu achei engraçado que ele contou um testemunho. E até é engraçado, ele disse que ele estava muito desanimado, muito para baixo, estava consertando rede, alguma coisa. Irmão pescador lá da Barra, da nossa igreja. Ele disse que apareceu um anjo para ele, irmão Melk, e irmãos que estão me ouvindo, e disse assim, te anima, palhaço. Ele é um homem muito simples, né? Foi quem? Foi o Osmar? Estão dando os Osmar aí, fazendo eu falar no microfone ainda. Mas foi uma história interessante, sabe? Porque às vezes a linguagem que a gente precisa ouvir de Deus é te anima, te esforça, né? Porque ficar inconformado não vai mudar nada. E às vezes a gente está inconformado. Só que a insatisfação gera ingratidão. A insatisfação gera ingratidão. E é uma coisa muito terrível que acomete algumas pessoas. É claro, irmão, eu não sou contra você ficar bonita, você ficar bonito. Fique, tem dinheiro para gastar, gaste. Faça seus esforços para melhorar a sua autoestima. Glória a Deus por causa disso. Só que tem pessoas que já mexeram em tudo quanto é canto do corpo.
Mas olhe para mim, irmãos, olhem bem, principalmente as mulheres. Não estou dizendo que é contra você fazer a cirurgia estética, mas tem muitas que já mexeram em tudo quanto é canto e olham no espelho e dizem assim, pois não ficou bom. Ainda estão insatisfeitas. E algumas mulheres novas, 16 anos, 18, você olharia e diria assim, essa mulher é perfeita, mas ela está dizendo, quero arrumar meu nariz, não gostei. Aí vai lá, faz uma rino, não ficou bom, vou ter que ir lá de novo. Aí faz outra, eu quero melhorar um pouquinho mais ainda não deu. E nunca acaba, ou seja, é uma insatisfação. Tem gente que compra um carro, fica feliz uma semana, na segunda semana começa, eu acho que tem um barulho no painel. Tem um barulho no painel. Eu vi um vídeo que esse carro tem problema crônico no motor, ele anda 10 mil quilômetros e quebra, tem problema no arrefecimento, tem problema no trocador de calor, tem problema no câmbio, tem problema na marcha, e aí não descansa, fica insatisfeito. Tem pessoas que casam e começam, eu não sabia que era assim, aí fica o pastor Eliel, o pastor Zilmar pregando que é pecado ter sexo antes de casar, aí a gente não fez, mas agora a gente faz e eu não gostei, aí fica insatisfeito com a vida dentro do casamento também. E aí está insatisfeito no casamento, aí está trabalhando numa profissão que não gosta, numa função que detesta, com pessoas que odeia e nunca está feliz com nada. Está congregando aqui, mas gostaria de estar em outro lugar, vai para outro lugar e gostaria de voltar para cá, mas nunca está feliz. Se choveu, reclama, se está sol, reclama também. Se a roupa não entra, eu tenho que emagrecer, mas se a roupa entrou, meu Deus, eu acho que eu tenho que engordar um pouquinho. E nunca para, irmãos, se nós não pararmos, esse mundo não para. Porque o padrão vai mudando e você vai querendo sempre mais. Eu já decidi ser o que eu sou, glória a Deus, não estou aqui para paparicar ninguém, não quero mudar nada, tá bom? Principalmente coisas que gastam dinheiro, não quero mudar. Porque se eu entrar nesse ciclo de querer agradar todo mundo, nunca vai dar certo. Por isso que tem tanta frustração, por isso tanto suicídio. Estamos no Setembro Amarelo, toma cuidado. Porque tem mulheres novas tirando a vida. Por quê? São insatisfeitas com o seu próprio corpo. E às vezes, irmão, a gente fica olhando um defeito no espelho e ninguém nota. Eu lembro da história de um cirurgião que ele ia atender uma mulher, e a mulher, ela tinha um nariz grande. E ela chegou para ele e disse assim, doutor, eu preciso fazer uma cirurgia do rosto. No rosto. Ele assim, é mesmo? Ele olhou para ela e pensou, deve ser o nariz, né? Mas em que parte? Ela assim, as bochechas, doutor. Eu não gosto das minhas bochechas. Ou seja, aquilo que ela achava que as pessoas estavam olhando, talvez ela nem percebesse, as pessoas não estavam notando. E às vezes aquilo que os outros olham, ela não olha. E nem tudo é o que parece ser. Mas a insatisfação vai construindo uma ideia na nossa cabeça que se acaba em nada. A segunda pessoa na Bíblia, 1 Reis 21, 1-4. Depois dessas coisas, aconteceu que Nabote, jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Este falou a Nabote, dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está vizinha, no fundo do meu palácio, e te darei em troca outra vinha melhor, ou se desejares, eu te pagarei em dinheiro o quanto vale. Mas Nabote respondeu a Acabe, o Senhor me guarde de te entregar a herança de meus pais. O que Acabe fez? Foi para o seu palácio, ele tinha um palácio, é isso. Quem era? O rei. Então ele era rei, isso. E ele ofereceu uma vinha melhor. Então ele tinha uma vinha melhor, tinha. E ele era rei? Era rei. Mas ele perdeu o gosto pela vida. Foi para o seu palácio desgostoso, indignado por causa da palavra de Nabote, que havia falado, e disse, não te entregarei a herança de meus pais. Ele se deitou na sua cama, virou o rosto para a parede e não quis comer. Tadinho. Irmãos, pensa num homem que tinha tudo. Como é que um homem desse, irmão, vai ter inveja de um camponês com a calça arregaçada até o joelho, que está ali dia e noite capinando uma rocinha? Como é que ele vai comparar a vida dele com a vida de um camponês, falando lá socialmente, porque ele era o rei, ele tinha tudo ao seu dispor, o melhor cacho de uva vinha para a mesa dele, a melhor cenoura, o melhor rabanete, tudo era de melhor, vinha para a mesa do rei, mas ele olhou para aquela vinha e pensou assim, eu tenho que ter essa vinha, se eu não tiver, eu estou insatisfeito.
insatisfeito. Irmãos, a insatisfação não é coisa de nós pobres, irmãos. Insatisfação é de gente ingrata e insatisfeita mesmo. É gente que constrói um sentimento de inveja na sua mente e ele passa a ser controlado por ela. E tem gente que tem inveja de ver você pedalando a sua bicicleta, creia. Tem gente que tem inveja de ver você pregando, você cantando, você ensinando, você sorrindo, você andando, você casando, você balançando seu filho. Meu Deus do céu, irmãos, que coisa ruim a insatisfação. Tem que chegar uma hora que nós temos que descansar em Deus, porque se Deus não deu, Ele não quis, glória a Deus, eu vou viver com o que Ele já me deu. Agora eu não tenho filho biológico, eu tenho 2 filhos que amo muito, adotivos. Agora eu vou dizer assim, ó, eu não estou feliz porque as irmãs estão engravidando e a Kátia não engravidou. Irmãos, eu não quero nem mais ninguém de filho, não quero mais bebê. A minha esposa não quer mais trocar fralda, já trocou, agora só se vier os netos, mas por enquanto tá bom assim. Ó, tem gente que não descansa, constrói um prédio e fica angustiado. O que é que eu falo? O seu segundo tem que fazer 2. Tem um carro, vai na casa de alguém que tem 2, fica desesperado. Eu sou obrigado a comprar um carro para minha esposa. Aí tem 2 IPVA para pagar, porque está insatisfeito. Aí eu acho que eu vou ter que parar e passar para o lado da satisfação, né? Aqui é o perigo de você ter tudo e querer sempre mais. Não sei se foi o evangelista Edenilson que falou um dia na sala ali, eu peguei a palavra dele, aquela passagem que Davi pecou com Batseba, e depois o Natan chegou para ele e narrou a história do homem rico, do homem pobre, que tinha muitas ovelhas, mas aí o homem rico foi lá e pegou a única ovelha do homem que era de estimação, que bebia no copo dele e tal. Aí Davi deu a sentença, esse homem tem que morrer. Aí Natan disse, tu és esse homem. E Natan foi falando as coisas que Deus... E Natan, usado por Deus, começou a falar dos privilégios que Davi tinha. Os privilégios que Davi tinha. E disse assim, e te dei a casa e as mulheres de teu senhor, também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, tu me pediria, eu te acrescentaria mais ainda. Deus está dizendo assim, Davi, tu tinhas mulheres, fosse pegar que era comprometida, e tu é crente. Eu ouvi uma história hoje, pastores amigos, 2 irmãos estavam com um carro, e aí chegaram 2 assaltantes, um de um lado, outro de outro, renderam eles, é um assalto, tá, perdeu, desce do carro e tal. E um assaltante olhou, tinha uma Bíblia no painel. Aí ele perguntou assim, vocês são crentes? O assaltante perguntou, o irmão disse, somos crentes sim. Aí o assaltante assim, nós também somos. Nós também somos. Só que a parada aqui é o seguinte, irmão, ó, nós vamos pegar o carro de vocês, nós vamos fazer um negócio, tá? Amanhã, 14 horas, o carro vai estar no estacionamento do mercado tal, a roda dianteira, esquerda, vai estar com a chave da ignição, tudo certinho lá, beleza? Aí os irmãos desceram do carro, os assaltantes pegaram o carro, foram no outro dia, não pode chegar nem antes nem depois, tem no horário, 14 horas, lá na casa, no mercado. Aí olharam a roda, a chave do carro estava ali, o carro estava ali. Aí um pegou a chave, olhou para o outro e disse assim, ó, pensa nos irmãos de palavra, hein? Pensa nos irmãos de palavra. Só o que, aí os irmãos dizem assim, ó, mas isso aí é um absurdo dizer que é crente e assaltar. É um absurdo dizer que é crente e ter 2 mulheres também. É um absurdo dizer que é crente e levar a Bíblia do irmão para casa, que está na igreja, e diz que é crente também, é a mesma coisa. Diz que é crente, mas faz fofoca também. Eu não estou justificando os bandidos, porque agora todo mundo é crente, até nas favelas do Rio de Janeiro, há igrejas evangélicas de traficantes, e eles colocaram, acho que os irmãos viram no jornal, colocaram todos de afrodescendência, da religião afrodescendente, para correr do morro, porque os traficantes dizem que são crentes. Então assim, irmãos, dizer que é crente é uma coisa, agora viver o evangelho de Cristo, porque Davi também dizia que é crente, mas ele olhou aquela mulher e ele não aguentou.
Então parece engraçado isso, mas Davi fez a mesma coisa. O detalhe é, tu não estás satisfeito, Davi? Não tem aquele, estou satisfeito com Cristo. Tu não está satisfeito? Como é que tu queria mais? Sempre mais, sempre mais. Porque aí é a ganância. Pessoa gananciosa, que fica ali, não só a ganância, mas a cobiça, essa é a palavra, a cobiça de querer sempre mais. E às vezes o irmão diz que é crente, mas ele olha para a esposa do irmão e pensa assim, essa aí devia ter casado comigo, que mulherão. Ele não fala, mas ele pensa. E há mulheres que também pensam isso, olha para o homem e diz assim, era isso aí que eu tinha que casar, Jesus, o senhor errou, era para ser meu. E tem algumas que têm umas orações esquisitas, Senhor, se ela se for, eu caso com ele. Se ele morrer, eu caso com ela. E tem gente que fica orando, sabia? Jesus tenha misericórdia de nós. Tu não morre, irmão. Não morre, irmão. E não fica reclamando do marido também, porque se você está insatisfeita e você conta para o outro ou para outra, gera um interesse também. Então já para de reclamar já. Porque a insatisfação gera ingratidão. Agora eu vou passar para as pessoas satisfeitas, porque eu quero acabar e ficar tranquilo também. Uma pessoa que eu encontro na Bíblia super satisfeita é a Sunamita. A Sunamita, pastor Zimar, eu acho ela extraordinária. Afinal, irmãos, da Bíblia, excetuando Jesus. Jesus é a pessoa que eu mais admiro. Mas fora de Jesus, eu admiro mais as mulheres da Bíblia do que os homens. Eu acho elas mais extraordinárias. Porque elas estavam dentro de uma cultura que para a mulher parecia muito difícil. Por exemplo, Débora. Era uma mulher fora da caixinha. Não tem o que dizer dela. O Baraque chegou a dizer assim, eu só vou se tu for. Ela disse, então eu vou, mas só que a honra vai ser minha. Então, para a mulher se destacar, naquele contexto, era muito difícil. Então, eu acho extraordinária a história de Ana, a história de Ruth, e a história também da Sunamita, que a Bíblia não diz o nome, só diz que ela era de Sunem. E ela, irmãos, recebia o profeta Eliseu na casa dela. Sempre que ele vinha em Sunem, recebia ela. Então, para com essa história, que o Eliseu passava na rua, e ela disse para o marido, isso aí é um homem de Deus. Não, irmãos. A Bíblia diz que ele vinha na casa dela, ele comia, e ela via o jeito dele chegar, com licença, teu marido está em casa hoje, posso entrar? A educação, o respeito, ela percebeu nisso que ele era homem de Deus, porque só olhar na rua passando, você não vai saber. Não, eu sei, irmão, eu sei. Não sabe. Não sabe, irmão. Você quer conhecer um crente, faça um negócio com ele. Faça um negócio com ele, qualquer negócio. Porque o que tem de problema com o crente relacionado a negócio, não é pouco. E ela percebeu que ele era um homem de Deus. Então ela foi com o marido e disse assim, olha, sabe de uma coisa? Vamos fazer um quartinho para ele aqui, vamos colocar uma cama, um candelabro e uma cadeira. Quando ele chegar, ele vai ficar com privacidade, ele vai ficar lá no quartinho dele. O maridão confiava nela, beleza. Né? O pastor Zimar citou, acho que foi Maria e José esses dias, né? Que era uma confusão também, porque ela engravidou sem ser do José, e o José ia levar um problema, porque até explicar, e aqui também ia dar um problema, porque é o seguinte, a mulher não engravidava, o marido era avançado em idade, mas depois que o Eliseu passou a morar lá, ela engravidou, ia dar problema, só que não deu problema, porque a gente não desconfia do caráter de Eliseu, só que Eliseu vai lá, ficou muito feliz e disse para Geazi, procura na casa alguma coisa que falta e vem falar comigo. Ele voltou e disse, não falta nada. Geladeira frost free, daquelas de 2 portas de abrir, jogo de cozinha, daquele que vai até no teto, cheio de porta, potes à vontade, que as mulheres gostam de tupperware, não sei porquê, panela daquela chiquérrima, que tem um jogo que cabe tudo de uma dentro da outra, quando tira fica coisa mais linda, assim, tirando de uma dentro da outra, as coisas extraordinárias. Aquelas cortinas, coisa mais maravilhosa na casa, que é o sonho de toda mulher também, né? O que mais que a mulherada gosta? Um guarda-roupa, um closet, quem que não gosta? Eu nunca tive, mas eu já vi, coisa linda, a pessoa entra dentro do guarda-roupa, aí olha assim, em volta é só vestido, e ainda diz assim, meu Deus, eu não tenho roupa para ir para o culto hoje. Mas ela tinha tudo. Aí, Eliseu mandou chamar ela veio, a Bíblia diz que ela postou-se na porta, ficou na porta, Eliseu disse,
Diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado para conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ou seja, o rei e o comandante do exército implicavam em quê? Proteção. Então quem tinha muita terra, o que mais queria era proteção. Proteger a sua terra para não ser invadida e seus animais. E a sua vida também. Aí ele ofereceu proteção. Aí ela disse, não. Respondeu ela, não. Minha família cuida bem de mim. Ou seja, eu tenho tudo o que eu quero aqui. Essa é uma mulher satisfeita. Você imagina, irmão, o profeta Eliseu era um homem de Deus. Se ele chegasse para mim e dissesse assim, o que tu quer, Eliel? Eu disse, olha, é igual esfregar lâmpada. Eu já ia pedir umas coisas. Eu tinha uma lista já para pedir. Mas ela disse assim, eu não quero nada, eu estou satisfeita. Tenho tudo o que eu quero. Irmão, pensa casar com uma mulher dessa? Pensa, você, quer que eu faça alguma coisa? Daí ela diz assim para o marido, não, tá tudo bem. Senta lá no sofá, que eu vou lá fazer uma sopa de mocotó para ti. Pode ficar tranquilo. Esse é um sonho. Tem alguma torneira pingando, uma lâmpada queimada, uma parede para pintar? Ela diz assim, não, tá tudo bem, pode deixar a parede que eu pinto. Não se preocupa não. Faz o teu lado aí que, fica lá descansando, eu vou te dar 2 horas para você ficar calado, pensando em você mesmo, e eu não vou te importunar, não vou te chamar, você não vai nem ouvir minha voz. Meu, que sonho, que bênção, né? Como diz o Jais, que bênção, né, Jais? Mas ela disse, está tudo bem, né? É só uma brincadeira, tá, irmãs? Não se ofendam comigo. Está tudo bem. Só que aí o Eliseu diz assim para ela, daqui 1 ano tu vai abraçar um filho, ou seja, daqui 1 ano você vai ter um filho nos braços. Ela abaixou a cabeça e disse assim, não mintas para tua serva. Ela está dizendo, não me dê falsas esperanças do que eu não acredito, e eu acho que eu não preciso. E ela estava satisfeita com tudo que tinha. Só que, irmãos, a gratidão de Eliseu e de Deus para com aquela mulher estava indo além do que ela imaginava que precisasse. E eu descubro nesse texto que quando a gente está satisfeito e a gente nem ora pedindo, Deus decide nos dar aquilo que a gente não pediu, mas que a gente precisa. Porque a gente ora muito pedindo coisas que a gente quer, mas só Deus sabe o que a gente realmente precisa. Ou você nunca comprou alguma coisa que você queria, e quando chegou em casa, disse, o que eu vou fazer com isso? Meu Deus, para que isso? Né? Achou bonito, achou barato, achou prático, achou interessante, né? Agora que foi taxada as blusinhas da Shine, mas há muitas que foram compradas por mulheres que colocaram no guarda-roupa, nunca usaram, está esperando emagrecer para usar, mas comprou, está lá, né? Tem um amigo meu que ele tem 30 pares de tênis, tudo de marcas, uma mais cara do que a outra. Ele mesmo disse para mim que ele usa só 1 par ou 2. Eu fico me perguntando, para que tanto par de sapato? É um homem ainda. Aí tá, ela teve o filho morreu no colo dela. Eliseu foi lá, orou pelo moço, o moço ressuscitou. Aí vem o capítulo 11, queria pedir para, eu sei se é o Nilson, né, Nilson? Coloca 2 Reis 8 para mim, por favor. É o Nilson que está aí, 2 Reis 8:1 a 6. E aí eu encerro, irmãos, eu tenho mais uma satisfação aqui, mas eu vou ficar só nessa, tá bom? Está lá, 8:1. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara. Eliseu, depois de alguns anos que ele ia na casa dela, ele disse para ela, vai tu e a tua família peregrinar onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome. Ou seja, nem tudo que a gente tem é permanente. Hoje você pode estar bem de vida financeiramente, mas amanhã pode ter uma crise. Hoje você pode estar em crise e amanhã está bem financeiramente. Ninguém está imune a isso. Então quem está de boa hoje, tranquilo, né, com bastante dinheiro, aproveita, investe, seja inteligente, não pense que nunca vai acabar, faça o pezinho de meia, porque se acontecer qualquer coisa, você está estabilizado. Eu sempre falo isso, né? Tem umas pessoas que eu conheço que abriram um comércio e começaram a se dar bem, em vez de pegar o dinheiro que entrou e investir no próprio comércio para render mais, está comprando bobagem, gastando com outras coisas, né? Não vou dar detalhe para a pessoa não se ofender comigo. Versículo 2.
E levantou-se a mulher e fez. Ela obedeceu Eliseu. E foi com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Nessa ocasião, é possível que o marido dela já tenha falecido, porque a Bíblia diz que ele era avançado em idade. Essa mulher não era estéril, era o marido que era avançado em idade. Versículo 3. Sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher voltou de lá da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa. Por quê? Porque como ela estava fora 7 anos peregrinando, a terra dela estava nas mãos dos outros. E agora ela está voltando para a sua terra de novo. E ela foi falar com quem? Com o rei. Versículo 4, por favor, Nilson. Ora, o rei falava a Geazi, o moço lá que trabalhava do lado de Eliseu. Então, o homem de Deus, aí ó, conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Versículo 5. Sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitar o morto, olha só, a mulher está voltando da terra dos filisteus, 7 anos depois de estar lá. Só que ela volta, pastor Adriano, exatamente no dia em que o rei está perguntando para Geazi, conta o milagre de Eliseu. E o Geazi está contando, tem uma rei, morreu o filho da mulher, Eliseu foi lá, orou por ele, ele ressuscitou. E daí, quando ele estava contando isso, contando ele ao rei como ressuscitar o morto, a mulher, cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras, ou seja, ela chegou no ato. Então disse Geazi, rei, essa é a mulher que eu estou te contando, e esse é o filho a quem Eliseu ressuscitou. Olha só que coisa linda. O que ela disse lá atrás? Eu não preciso de nada, estou satisfeita, estou no meio da minha família, estou bem. Versículo seguinte, o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo, olha só irmãos, o que é restituição? Faze-lhes restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia que você deixou a terra até agora, vai ser tudo pago, o arrendamento dos 7 anos, vai receber no cash. Aí eu pergunto aos senhores, se ela não tivesse um filho, ela não teria um milagre para contar, Geazi não teria o que dizer dela para o rei, ela não teria um mediador no ato, e ela não receberia a restituição da sua terra. Por isso que tem coisas que a gente diz assim, eu não preciso, mas se Deus estiver te dando, aceite, porque Deus sabe o que é o melhor para nós, e essa mulher, ela entendeu de uma outra forma, ou seja, Deus restituiu para aquela mulher tudo o que ela tinha, porque ela tinha um milagre para contar. Qual é o milagre que nós temos para contar? É a nossa dor, é a nossa perda, mas houve restituição, houve restauração. Eu não quero saber o quanto tempo você está insatisfeito, desanimado, se sentindo sozinho, ou achando que é impossível Deus restaurar o teu ministério, a tua vida. Eu não quero saber, eu só quero saber o quanto você deseja sair dessa condição e vir para o meio, porque Deus te chama para restituir. E a restituição de Deus, quando vem, ela tira de lado a insatisfação, a insegurança, a inveja, e tudo isso é quebrado pelo poder da palavra de Deus, e Deus nos dá, pela sua palavra, tudo de novo, aquilo que antes a gente tinha. Amém? Obrigado, meus irmãos, obrigado, pastor, Deus abençoe.